Bom, eu vou falar. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Karine está dando risada aqui. Tem alguma pergunta? Escrevam aí se tiver alguma pergunta. Eu vou falar agora sobre a coluna vertebral. Não dá tempo de falar sobre todos os segmentos corpóreos, porque eu ficaria aqui o dia inteiro. Mas eu vou falar dessa estrutura que é extremamente importante e não adianta nada você falar para as pessoas que elas têm que fazer de um jeito, que elas têm que fazer do outro, tem que abaixar de um jeito, tem que abaixar do outro. Ah, tem que abaixar para pegar peso, tem que abaixar com a coluna reta. Não adianta nada você falar tudo isso se você não conhecer como funciona a tua coluna vertebral, como que funciona essa estrutura. Né? Então, a biomecânica da coluna é incrível, porque é uma estrutura rígida e flexível ao mesmo tempo. Então, tem algum engenheiro aí? Escrevam aí, pessoal, que vocês fazem, né? Se tem engenheiro, fisioterapeuta, médico. Escrevam aí para eu conhecer um pouco mais aí do que vocês fazem, técnico de segurança, enfim, administrativo. Então, olha só que incrível, se tem algum engenheiro aí, imaginem que show de bola se você... Deixa eu ler aqui. Ah, sou fisioterapeuta, Karine. Jonathan, fisioterapeuta e ergonomista, trabalha com ergonomia, né? Ah, o Kainan, acadêmico de engenharia de produção, legal. Fabiano também engenharia de produção. Luiz, educador físico. A Luciana, coordenadora de sistema de gestão integrado. A Daphne, né, engenheira de segurança do trabalho, legal. Beleza, assistente de médico do trabalho, a Dayana. Sou técnico em segurança do trabalho e estudante de matemática, tentando trocar para engenharia de produção. Que legal, Thaís, bem diferente, bem bacana, né? O Anderson, técnico de segurança, a André, terapeuta ocupacional. Beleza, bastante mesclado aí, né? As áreas de conhecimento. Então, olha só, imagina aí o pessoal da engenharia construir um pilar, uma máquina, um robô que fosse rígido e flexível ao mesmo tempo. E essa é a característica da coluna vertebral, né? Se a gente conseguisse tirar um raio-x da coluna vertebral, como que a gente conseguiria enxergar a coluna? Numa vista lateral, a coluna ela apresenta algumas curvas. Então, na região cervical, para dentro, voltado para dentro, na região torácica para fora, na região lombar para dentro novamente. Isso numa vista lateral. Se a gente conseguisse olhar com uma visão de raio-x, a coluna de lado, né? Então, olha só, se você olhar a pessoa numa vista posterior ou de frente, aí você consegue enxergar que a coluna é reta. E essas curvas aqui, elas são normais, ela faz parte da estrutura. O problema é uma acentuação dessa curva, né? Ah, eu tenho cifose, eu tenho lordose. Então, na verdade, você pode ter um aumento ou uma diminuição dessa curvatura e aí que você começa a apresentar dores e apresentar problemas. Então, o cuidado que nós temos que ter é para respeitar essas curvaturas. E por que a coluna apresenta essas curvaturas? Porque ela acaba funcionando como uma mola, é um sistema de mola. Então, pense aí nas forças vetoriais aplicadas aqui em cima, e esse sistema de mola vai ter uma força sendo dissipada para cá e uma outra força sendo dissipada para desse lado aqui. E aí o que acontece? Você tem uma absorção do impacto. Então essas curvaturas acabam funcionando como uma mola e permite essa flexibilidade toda da coluna vertebral. E entre um osso e o outro, de forma geral, a literatura fala em 33 ossos sobrepostos, um osso sobre o outro. Entre um osso e outro, você tem aí o disco vertebral. E a característica desse disco vertebral é que ele tem um anel fibroso com várias camadas, como se fosse uma cebola, em formato helicoidal, em formato de 8, para suportar diversas forças de torção da coluna, flexão da coluna. E no núcleo, é um núcleo pulposo, gelatinoso, que é como se fosse uma espécie de gelatina aqui,
que acaba funcionando como um amortecedor da coluna. E um dos problemas é que a coluna, o disco vertebral, ele não tem uma boa irrigação, porque ele funciona, ele não tem vasos para nutrir ele, o disco aqui, né? Então ele acaba funcionando por um processo de difusão. A aproximação das células faz com que tenha essa troca de nutrientes, essa troca de líquido. Daí a importância de você beber bastante líquido, tomar cuidados, porque normalmente, pela própria idade, não só relacionado à atividade que você faz, você pode começar a ter um desgaste desse disco. Então, se você sobrecarrega o disco, você acaba podendo ter uma degeneração desse disco e aí você tem a famosa hérnia de disco, né? Então, quando essa parte é a parte de trás da coluna, os processos espinhosos aqui, você tem o corpo vertebral e o disco aqui, como eu falei. Então, quando você vai com a coluna para frente, com o tronco para frente, você pinça anteriormente esse disco e projeta o núcleo para trás, como se fosse um sanduíche muito grande que você está mordendo. Quando você vai com a coluna, com as costas para trás, você pinça na região posterior de trás e joga o núcleo lá para frente. Então, isso aqui é natural do corpo humano. A estrutura permite esse tipo de movimento. O problema é quando você associa esse movimento de para frente para trás com carga. Então, a pressão que está sendo exercida aqui, né, pinçando a parte anterior e a parte posterior, se você estiver carregando peso, usando o tronco, usando a coluna para fazer força, você vai sobrecarregar ainda mais. E aí você pode ter aí, não necessariamente um rompimento desse disco, mas uma herniação, uma inflamação e vai pinçar os nervos que passam ali, principalmente o nervo ciático, que é a maior incidência de hérnia de disco é na região lombar. Você pode, na região lombar baixa, coluna baixa, né? E você pode pinçar uns nervos e aí os sintomas sente a perna formigar, tem fraqueza muscular. Esses são alguns sintomas aí da hernia de disco.